Graça e paz, meus amados irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao grupo de evangelização do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. Estamos nas meditações orantes do curso bíblico católico. Meditamos no livro de 1 Macabeus. Hoje nós meditamos nos capítulos 3 a 9. Lembre-se que o discípulo só cresce no caminho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, abra agora a sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Meditamos hoje a quarta vivência da semana e o tema de hoje é A Vitória Vem do Céu. 1 Macabeus, nos capítulos 3 a 9. Iniciamos a nossa meditação. Judas Macabeu, martelo de Deus, recebeu o apoio dos seus irmãos e de todos os que tinham ficado ao lado de seu pai Matatias. Partiram com entusiasmo, lutando por Deus e por Israel. Vejamos, meus irmãos, a leitura em 1 Macabeus, capítulo 3, versículos 3 seguintes. Judas alargou a fama do seu povo, vestiu a couraça como gigante, empunhou as armas e sustentou muitas batalhas, defendendo o acampamento com a espada. Por suas façanhas parecia um leão, o leãozinho rugindo em cima da presa. Farejava e desentocava os apóstatas e queimava os que perturbavam seu povo. Com medo de Judas, os apóstatas se acovardavam e os malfeitores ficavam confundidos. Por meio dele, a libertação triunfou. Ele causou dissabores a muitos reis, porém alegrou Jacó com suas façanhas, e sua memória será sempre elogiada. Percorreu as cidades de Judá, exterminando os injustos, e afastou de Israel a ira divina. Sua fama percorreu todo o país, porque ele reuniu um povo que estava morrendo. A campanha militar de Judas Macabeu era apoiada pelo céu, porque o objetivo era santo: libertar o povo judeu da opressão econômica, cultural e religiosa. Deus sempre está do lado da vida e da liberdade, direitos inalienáveis e inegociáveis da dignidade humana. Continuando, meus irmãos, com a leitura, agora em 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 17 seguintes. Ao ver a multidão que vinha se aproximando para enfrentá-los, os homens de Judas lhe disseram: somos poucos. Como é que podemos enfrentar essa multidão forte e armada? Além disso, estamos cansados. Hoje ainda não comemos nada. Judas respondeu: não é difícil que muitos caiam na mão de poucos. Não faz diferença para Deus salvar com poucos ou salvar com muitos. A vitória na guerra não depende da multidão de soldados, mas da força que vem do céu. Eles vêm contra nós cheios de insolências e injustiça, para eliminar a nós.
nossas mulheres e nossos filhos e levar tudo o que temos. Nós, porém, lutamos por nossa vida e nossas leis. Por isso, Deus vai esmagá-los diante de nós. Não tenham medo. Judas terminou de falar e os atacou de surpresa. E Serom, com seu exército, foram esmagados diante de Judas. Os homens de Judas perseguiram o inimigo pela baixada de Bet-Horon até a planície. Serom perdeu 800 homens. Vejam bem, meus irmãos. Serom perdeu 800 homens e o resto fugiu para a região dos filisteus. Então, Judas e seus companheiros começaram a ser temidos e o pavor dominou as nações vizinhas. Sua fama chegou até o rei, porque todas as nações comentavam as batalhas de Judas. O rei Antíoco IV Epifanes ficou furioso e mandou concentrar todas as forças do reino, formando um exército poderosíssimo contra os judeus. Deu ordens para Lísias distrair o exército de Israel e que ainda restasse em Jerusalém, fazendo assim desaparecer deste lugar a lembrança dessa gente. O povo judeu deveria ser completamente dizimado. Esse é o objetivo diabólico de todo antissemita. Depois, Lísias deveria colocar estrangeiros em toda a Judéia e dividir o país em lotes. Judas Macabeu convocou uma assembleia a fim que todos pudessem estar preparados para a luta e também para rezar, pedindo a Deus piedade e compaixão. Jerusalém estava despovoada como um deserto. Nenhum dos seus filhos entrava nem saía. O santuário foi pisoteado e os estrangeiros ocupavam a fortaleza, transformada em hospedaria de pagãos. Jacó perdeu a alegria e não se ouvia mais nem a flauta nem a cítara. Reuniram-se todos e foram para Masfa, lugar que ficava bem de frente a Jerusalém, porque aí foi o primeiro lugar de oração em Israel. Nesse dia, eles jejuaram, vestiram-se de luto, puseram cinzas na cabeça e rasgaram as roupas. Depois desenrolaram o livro da lei para consultá-lo, da mesma forma que os pagãos consultavam seus ídolos. Levaram também as vestimentas dos sacerdotes, os primeiros frutos e os dízimos. Convocaram os nazireus que tinham terminado o tempo do seu voto. Todos levantaram a voz para o céu, gritando: o que podemos fazer com essa gente? Para onde os levaremos? Teu templo foi pisoteado e profanado. Teus sacerdotes estão de luto e humilhados. Vê, os pagãos se uniram contra nós para aniquilar. Tu bem sabes o que eles planejam contra nós. Como podemos resistir se tu não nos ajudares? Em seguida, tocaram as trombetas e levantaram grande clamor. Judas Macabeus nomeou os comandantes do exército e ordenou com fé: preparem-se, sejam firmes e corajosos, e estejam
prontos para amanhã entrar em combate contra esses pagãos. Eles se aliaram contra nós, com a intenção de nos destruir, a nós e ao nosso templo. É melhor morrer na batalha do que ficar olhando a desgraça do nosso povo e do nosso templo. Seja feita a vontade de Deus. Não tenham medo da quantidade deles, nem se apavorem com seu ataque. Lembre-se de como nossos antepassados foram salvos no Mar Vermelho, quando o Faraó com seu exército os perseguia. Vamos gritar a Deus para que nos ajude e nos se lembre da aliança com os nossos antepassados e derrote hoje este exército que está à nossa frente. Então, todas as nações reconhecerão que existe alguém que resgata e que liberta Israel. Movidos pela fé e pelos princípios da autodefesa, os homens de Judas Macabeu tocaram a trombeta e atacaram os inimigos. Os pagãos foram derrotados e fugiram para a planície. Os que estavam na retaguarda foram mortos à espada. Então, Judas Macabeu voltou para saquear o acampamento. Pegou muito ouro e prata, tecidos de púrpura comum e de púrpura marinha, e muita coisa de valor. Voltaram cantando hinos e louvores a Deus, porque Ele é bom e seu amor é para sempre. É nesse dia Israel conseguiu uma grande vitória. Quando o rei Antíoco IV Epífanes recebeu a notícia de que as tropas enviadas para a Judéia tinham sido derrotadas e que os judeus tinham tirado a abominação da desolação que ele colocara sobre o altar de Jerusalém e que tinha cercado o templo com muralhas altas, como antigamente, ficou apavorado, atordoado e caiu de cama, doente de tristeza, pois nada estava acontecendo como ele queria. Ficou aí muito tempo, cada vez mais deprimido. Percebendo que ia morrer, Antíoco IV Epífanes chamou Filipe, um dos seus amigos, e passou-lhe a autoridade sobre todo o seu reino. Entregou-lhe a coroa, o manto e o anel, a fim de que levasse esses objetos para o seu filho Antíoco. Logo que soube da morte do rei, Lísias proclamou como novo rei o filho Antíoco, a quem o mesmo Lísias tinha educado desde criança, e lhe deu o nome de Elpator. Conquistada a liberdade, religião, era hora de garantir a independência política e econômica. Judas ouviu falar da fama dos romanos, que eram poderosos e valentes. Diziam que eram bons para os seus aliados e ofereciam acordo de amizade a quem quer os procurasse. Enviou embaixadores a Roma para firmar um acordo de amizade e mútua defesa, com a intenção de sacudir a dominação grega. Os senadores romanos aprovaram a aliança com os judeus, mas na batalha seguinte, Judas caiu morto em favor de seus irmãos, antes que chegasse a ajuda romana. Jonatas e Simão, irmãos de Judas, pegaram o corpo dele
e o sepultaram no túmulo da família em Modim. Chorando muito, todo Israel fez muitas lamentações por ele e guardou luto por muitos dias, dizendo: como pôde morrer o herói, aquele que salvava Israel? Depois da morte de Judas, os apóstatas começaram a levantar-se e reapareceram todos os malfeitores por todo o território israelita. Nessa época, alastrou-se uma fome terrível, de modo que o país inteiro aderiu a eles. Então, Baquides escolheu alguns ímpios e colocou-os como chefes do país. Israel caiu numa tribulação tão grande como nunca tinha havido, desde os profetas desapareceram. Então, todos os partidários de Judas Macabeu se reuniram e elegeram Jonatas como novo líder. Assim, Jonatas assumiu o comando no lugar do seu irmão Judas. Com muita diplomacia, Jonatas era alianças com os inimigos de Israel. Ficou livre de guerras. Jonatas foi morar em Macmas, começou a governar o seu povo e fez desaparecer os ímpios do meio de Israel. Muito bem, meu amado irmão, minha irmã, que a palavra de Deus continue frutificando na sua vida. Faça a leitura de hoje em 1 Macabeus, capítulo 3 ao capítulo 9, e deixe a sua partilha aqui nos comentários. Assim vamos nos ajudando, uns vão edificando os outros no caminho da palavra de Deus. Encerramos a meditação de hoje. Convido você para fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, pela sua participação e até a próxima meditação orante do grupo de evangelização do Discipulado de Jesus Cristo. Graça e paz.